Você já se perguntou se realmente precisa dar o dízimo? Será que Deus vai te amaldiçoar se você não der? Será que os pastores inventaram isso para ficarem ricos? Ou será que existe algo muito maior por trás do dízimo que ninguém te contou? Hoje eu vou revelar a verdade sobre o dízimo. E eu te garanto, o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a sua forma de ver essa questão. Mas eu te aviso, prepara-se, porque algumas verdades vão te chocar, algumas vão te libertar e outras vão te desafiar profundamente. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal Tempo com Deus, clica no botão de inscrever-se agora e ativa o sininho, porque conteúdos como esse podem mudar a sua vida espiritual e financeira para sempre. E olha, esse vídeo vai ser dividido em 5 partes essenciais. E eu te peço, não pule nenhuma parte, porque cada uma revela uma verdade que você precisa conhecer. Se você pular, vai perder informações cruciais. Então fica comigo até o final. Vamos lá. Primeira pergunta. O que é o dízimo? A palavra dízimo vem do hebraico mazer e significa literalmente a 10ª parte, ou seja, 10%. Mas aqui está a primeira verdade que talvez você não saiba. O dízimo não foi inventado por pastores. O dízimo não foi criado pela igreja. O dízimo existe desde antes da lei de Moisés. Você sabia disso? Deixa nos comentários se você sabia. Olha só, em Gênesis capítulo 14, versículo 20, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E isso foi centenas de anos antes da lei ser dada no Monte Sinai. Abraão não estava obedecendo nenhuma lei. Ele estava reconhecendo que Deus era o dono de tudo. Depois, em Gênesis 28, versículos 21 e 22, Jacó fez um voto a Deus dizendo: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó estava fazendo uma aliança, um compromisso voluntário com Deus. Então presta atenção nessa verdade número 1. O dízimo nasceu como um ato voluntário de reconhecimento de que Deus é o dono de tudo. Não foi imposição, foi gratidão. Mas aí vem a lei de Moisés e o dízimo se torna algo ordenado. Em Levítico 27, versículo 30, está escrito: todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Aqui vem a segunda verdade que muita gente não sabe. Na lei, o dízimo não era só dinheiro. Era dos frutos da terra, dos animais, da produção. Era reconhecer que a produtividade vinha de Deus. E olha que interessante, em Deuteronômio capítulo 14, a Bíblia revela 3 tipos de dízimos diferentes no Antigo Testamento. Tinha o dízimo para sustentar os levitas, o dízimo para as festas religiosas e o dízimo para os pobres. Ou seja, era um sistema completo de redistribuição de riqueza e cuidado social. Então resume comigo até aqui. O dízimo é o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e que tudo o que produzimos vem dele. Segunda pergunta. Para que serve o dízimo? E aqui vem uma verdade que pode incomodar algumas pessoas, mas precisa ser dita. O dízimo nunca foi para enriquecer líderes religiosos. Vamos ver o que a Bíblia realmente diz? Em Números 18, versículos 21 a 24, está escrito que o dízimo era para sustentar os levitas. E quem eram os levitas? Eram aqueles que serviam no templo em tempo integral. Eles não tinham herança de terra, não tinham outro trabalho. Eles se dedicavam exclusivamente ao serviço espiritual do povo. Então, o primeiro propósito do dízimo era sustentar quem se dedica integralmente ao ministério. E isso faz todo sentido. Pensa comigo, se um pastor, um missionário, um líder está dedicando 24 horas do seu dia, 7 dias da semana, para cuidar espiritualmente das pessoas, como ele vai se sustentar? Como vai pagar as contas? Como vai comer? Paulo explica isso perfeitamente em 1 Coríntios 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas atenção, isso não significa vida de luxo, não significa jatinho particular, não significa mansões. Isso significa sustento digno para quem serve integralmente. O segundo propósito do dízimo, como vimos em Deuteronômio,
era cuidar dos pobres. O dízimo era redistribuição de riqueza. Era justiça social. Era garantir que os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados não passassem fome. E o terceiro propósito era manter a casa de Deus. Em Malaquias 3, versículo 10, Deus diz: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa." Mantimento significa provisão para o funcionamento da obra de Deus. A luz da igreja, a água, os materiais, os projetos sociais, as missões, tudo isso precisa de recursos. Então resume comigo. O dízimo serve para sustentar quem serve integralmente, cuidar dos necessitados e manter a obra de Deus funcionando. Se inscreve no canal agora, se ainda não é inscrito, e ativa o sininho, porque ainda tem 3 verdades bombásticas sobre o dízimo que você precisa ouvir. Terceira pergunta, e essa aqui é a mais polêmica. Você é obrigado a dar o dízimo? Prepara-se, porque a resposta pode te surpreender. A verdade é, se você está debaixo da graça, você não é obrigado a dar dízimo. Deixa eu explicar isso com calma, porque muita gente vai me crucificar por essa afirmação. Paulo deixa muito claro em Romanos 6, versículo 14, porque não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E em Gálatas 3, versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não estamos debaixo de aio, referindo-se à lei. Isso significa que nenhuma lei do Antigo Testamento te obriga a nada. Você não é obrigado a guardar sábado. Você não é obrigado a seguir leis alimentares. E você não é obrigado a dar dízimo. Mas atenção, antes de você comemorar e parar de dizimar, escuta o resto. Jesus disse algo poderoso em Mateus 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E no versículo 20, ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Que a graça não te libera para fazer menos que a lei. A graça te capacita a fazer mais. Os fariseus davam 10%, mas Jesus ensinou a dar tudo. A viúva pobre deu tudo o que tinha. O jovem rico foi chamado a dar todos os seus bens. Zaqueu, quando encontrou Jesus, deu metade dos seus bens e restituiu 4 vezes mais aos que tinha enganado. Então, olha a verdade número 3. Você não é obrigado a dar dízimo pela lei, mas se você realmente entendeu a graça, você vai querer dar muito mais que 10%. Paulo confirma isso em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Viu? Não é por obrigação. É conforme você propõe no coração, mas propõe com generosidade, não com mesquinhez. E aqui vem outra verdade que pode te libertar. Deus não vai te amaldiçoar se você não der o dízimo. Mas calma, deixa eu explicar. Malaquias 3, porque muita gente usa esse texto para amaldiçoar as pessoas. Malaquias 3, versículos 8 e 9 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Mas presta atenção em quem Deus está falando. Ele está falando com a nação de Israel, debaixo da aliança da lei. Ele não está falando com a igreja do Novo Testamento. E mais, o roubo não era só sobre dinheiro, era sobre coração. O povo estava retendo de Deus, não apenas os recursos, mas a adoração, a obediência, a fidelidade. Então você não está debaixo de maldição se não dizimar. Mas, se você retém de Deus o que é dele, se você é egoísta, avarento, mesquinho, você está se privando das bênçãos que poderiam vir sobre você. Quarta pergunta: se eu decidir dar o dízimo, como eu devo fazer? Primeira coisa, prioridade. O dízimo não é do que sobra, é dos primeiros frutos. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente,
e transbordarão de vinho os teus lagares. Primícia significa primeiro. Antes de pagar as contas, antes de comprar roupa, antes de gastar com supérfluo, você separa para Deus. Por quê? Porque isso é um ato de fé. Você está dizendo: Deus, eu confio que com os 90% que sobrarem, Tu vais me ajudar a viver melhor do que eu viveria com 100% sem Ti. Segunda coisa, com alegria. Lembra de 2 Coríntios 9, 7? Deus ama ao que dá com alegria. Se você vai dar resmungando, reclamando, com dor no coração, é melhor não dar. Deus não quer a sua oferta se ela não vier acompanhada de amor e gratidão. Terceira coisa, no lugar certo. Malaquias 3, 10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro hoje? É a igreja local onde você é membro, onde você congrega, onde você é pastoreado, onde você serve. Não é aquele ministério na televisão que você nem conhece. Não é aquele pastor famoso das redes sociais. É a sua igreja local, porque é ali que você está sendo cuidado espiritualmente. Agora, se a sua igreja local está usando o dinheiro de forma errada, se o pastor está vivendo no luxo enquanto os membros passam necessidade, se não há transparência, se não há prestação de contas, você tem todo o direito de questionar e até de mudar de igreja. O dízimo não é para enriquecer líder, é para cumprir a obra de Deus. Quarta coisa, 10% de quê? Do seu salário bruto ou líquido. A Bíblia fala em primícias, ou seja, do primeiro fruto, antes de qualquer dedução. Mas aqui vai a minha opinião pessoal. Se você decidir dar do líquido, tudo bem. O importante é que você dê com consciência tranquila e coração alegre. Mas se você é empresário, autônomo, tem múltiplas fontes de renda, calcule sobre o lucro real, não sobre o bruto que ainda tem despesas. Use sabedoria. E quinta coisa, e se eu não tenho condições de dar 10%? Amado, amada, Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua situação. Se você realmente não tem condições, dê o que puder. Dê 5%, dê 3%, dê R$1. O importante é não perder o hábito de honrar a Deus. Lembra da viúva pobre? Ela deu 2 pequenas moedas, mas Jesus disse que ela deu mais que todos os ricos. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Deus não olha a quantidade, Deus olha o coração e o sacrifício. E agora a quinta e última parte. Quais são as promessas para quem dizima? E aqui vem a verdade mais poderosa de todas. Deus promete bênção para quem é fiel. Malaquias 3, versículos 10 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha nas promessas. Primeira, janelas do céu abertas. Isso significa bênção abundante, provisão sobrenatural, prosperidade. Segunda, bênção que não cabe, maior abastança, significa que vai transbordar. Terceira, repreensão do devorador. Deus vai proteger o que você tem. Não vai quebrar, não vai estragar, não vai dar prejuízo. Quarta, frutificação. Tudo o que você fizer vai prosperar. Seu trabalho, seu negócio, seus investimentos. Quinta, reconhecimento. As pessoas vão ver a bênção de Deus na sua vida. Mas atenção, essas promessas não são fórmula mágica. Não é dou dízimo hoje e amanhã fico rico. Deus não é máquina de venda automática. As promessas de Deus se cumprem no tempo dele, da forma dele, conforme a vontade dele. Mas eu te garanto uma coisa, quem honra a Deus com o dízimo nunca fica desamparado. Pode passar pelo deserto, mas não morre de sede. Pode passar pela crise, mas não fica na miséria. Eu já vi testemunhos incríveis de pessoas que começaram a dizimar e viram a vida financeira mudar completamente.
E talvez você também tenha um testemunho. Deixa nos comentários. Então resume comigo tudo o que aprendemos. 1. O dízimo é reconhecimento de que Deus é dono de tudo. 2. O dízimo serve para sustentar o ministério, cuidar dos pobres e manter a obra. 3. Você não é obrigado pela lei, mas a graça te leva a ser mais generoso, não menos. 4. Dê com prioridade, alegria e no lugar certo. 5. Deus promete bênçãos tremendas para quem o honra. E agora a pergunta final que eu faço para você. Você vai continuar retendo de Deus ou vai começar a viver na plenitude da generosidade? Deixa nos comentários. Eu vou honrar a Deus com meus dízimos. E compartilha esse vídeo. Tem muita gente confusa sobre esse assunto e esse vídeo pode libertar muita gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica na paz do Senhor. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no Tempo com Deus. Deus te abençoe grandemente.